Olá, eu sou Elton Simões Gomes. Olá, e eu sou o Diogo Cortiz. E esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Hoje, em Deu Tilt, um dilema da inteligência artificial brasileira. De um lado, liberar dados indiscriminadamente para o treinamento dos robôs, e de outro, como remunerar os donos dessas informações. Isso é de fato um dilema? Tem um caminho do meio, um consenso? Para discutir isso, a gente tem dois convidados para lá de especiais. Um é o Pedro Henrique Ramos, que é diretor executivo do think tank RegLab, e o outro é o Lucas Chirru, que é professor universitário, advogado e consultor em propriedade intelectual. O assunto hoje tá quente, né, Diogo? Tá quente. E tem mais coisa ainda, viu, Elton? Que isso? E a gente vai falar também sobre um fenômeno que tá acontecendo na China, que é o crescimento do Qwen, que é um modelo de inteligência artificial da Alibaba, que agora os usuários finais estão usando bastante. Mas a gente vai falar também sobre uma outra surpresinha chinesa que pode dominar aí o universo da inteligência artificial também no resto do mundo. É isso? É isso, vamos pra conversa. A gente fala bastante aqui em Deu Tilt sobre como a inteligência artificial é treinada com dados majoritariamente extraídos dos Estados Unidos e ela tem uma pouca diversidade cultural e linguística brasileira, porque não tem essa familiaridade toda com o português. Muitas das Big Techs dizem que a solução é as inteligências artificiais terem um contato maior na fase de treinamento e de inferência com informações, dados produzidos e que circulam aqui no Brasil. Só que esse argumento tem encontrado barreiras diante do processo legislativo do que a gente está vendo lá na Câmara e no Senado do Marco Civil da Inteligência Artificial. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe aqui o Pedro Henrique Ramos, diretor executivo do RegLab. Pedro, muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para a gente aqui em Deu Tilt e dar o ar da graça aqui no nosso programa. Obrigado, seja bem-vindo. Valeu, Elton, valeu, Diogo. É um prazer estar aqui com todos vocês aqui, ajudando a entender mais os ouvintes para desvendar um pouco a complexidade desse tema, né, que é muito complexo mesmo, e eu acho que faz parte do nosso trabalho aqui como pesquisadores, como comunicadores, ajudar um pouco a desvendar o que está por trás de tudo isso. Pedro, como think tank, um dos trabalhos do RegLab é formular informações para enriquecer esse debate. E uma pesquisa recente que vocês fizeram por aí dá conta de que o Brasil pode perder, o PIB brasileiro pode perder até 21 bilhões de dólares ao longo de 10 anos se restringir demais o acesso da inteligência artificial na fase de treinamento a informações brasileiras. Como é que vocês chegaram a esse cálculo? Conta um pouquinho para a gente. Claro, esse estudo que a gente fez faz parte de uma linha de pesquisa, que é a nossa linha de pesquisa do Observatório de Direitos Autorais e Tecnologia. O nosso objetivo, então, é discutir e trazer pesquisas, evidências empíricas sobre o impacto que a inteligência artificial causa nos direitos autorais e também o que a legislação de direitos autorais pode impactar a forma como essas tecnologias são desenvolvidas no país. Um objetivo nosso é trazer evidências para o debate, trazer essas informações para que melhores decisões sejam tomadas. E um dos trabalhos feitos no âmbito dessa iniciativa foi um estudo econômico que mensura, estima como seria a perda do PIB brasileiro, quanto o Brasil deixaria de ganhar se as inteligências artificiais generativas, que fazem esse treinamento com uma quantidade enorme de dados, elas por algum motivo fossem impedidas de acessar dados protegidos por propriedade intelectual. Veja, não estamos falando aqui de qualquer dado em português, mas limitando somente aqueles dados que são protegidos por direito autoral. Nesse caso, estamos falando desde obras, de músicas, de vídeos, de textos em geral, que são criados por seres humanos e que estão disponíveis publicamente na internet. Hoje, as inteligências artificiais, elas utilizam esses dados. Não conheço país no mundo em que existe uma limitação a priori desse tipo de coisa, e elas já foram treinadas com essas bases. Mas vamos imaginar o que poderia acontecer se essas bases elas tivessem que ser remodeladas, refeitas, para excluir esses direitos, essas obras do treinamento. Bom,
Isso é o que o estudo faz. O estudo faz essa estimativa. E para criar essa estimativa, a gente parte do conceito de produtividade. Eu gosto de explicar a produtividade com uma questão de tempo. Então, quando eu faço um texto, qualquer texto, eu demoro 30 minutos. Se eu faço esse texto usando alguma ferramenta de inteligência artificial ou não, uma ferramenta de edição, uma ferramenta de autocorreção, uma ferramenta de revisão, esse meu tempo cai de 30 para 20 minutos. Esses 10 minutos é um ganho de tempo, tempo é dinheiro, então a gente chama isso de produtividade. Agora vamos imaginar se, por conta de utilizar menos dados de direitos autorais protegidos aqui no Brasil, essas inteligências artificiais são retreinadas e elas ficam um pouquinho menos eficientes. Elas ficam um pouquinho mais burras, por assim dizer. Então, o ganho que eu tinha de 10 minutos, ele não é um ganho de 10 minutos, ele é um ganho de 8 minutos. 2 minutos parece pouca coisa, de fato, pouco. Mas quando a gente coloca em perspectiva, vamos imaginar que hoje uma das principais ferramentas que são utilizadas no Brasil, são feitos 170 milhões de perguntas por dia nessa ferramenta. Então, pegando as outras e fazendo isso em escala, a gente vê que esses 2 minutos eles podem ter um impacto grande em produtividade. E produtividade de quem? De pessoas como eu, médicos, advogados, advogadas, engenheiras, pessoas que utilizam para os mais diversos fins. A gente não está falando só do mídia e entretenimento ou de algum setor específico, a gente está falando de todos os setores da economia. E é isso que o modelo do estudo faz. O modelo parte dessa premissa, de uma premissa de uma perda marginal de produtividade, e escala essa perda ao longo do tempo e ao longo de vários setores da economia, trazendo aí um número de 0,2% de impacto no PIB ao longo de 10 anos. É um custo de 21 bilhões de reais, colocando em perspectiva isso daí. É um custo, assim, de maior que alguns estados brasileiros e equivalente a, por exemplo, parte do PIB do agro num ano, por exemplo. Então, são valores altos. Obviamente, a gente não pode tomar decisões políticas públicas baseadas somente em números, mas a gente precisa também considerar os números. Os números são importantes a gente pensar, já que esse impacto, ele não é um impacto unicamente para questões de um setor específico ou outro. Pelo contrário, uma das coisas interessantes que o estudo encontra é que setores aparentemente distantes, eles são impactados de forma até maior do que a mediana. Então, a gente está falando aqui de setores como medicina, advocacia e agronomia. Por quê? Porque são setores que são muito dependentes de obras que são protegidas por direitos autorais, seja de revistas científicas, seja de artigos, seja de doutrina, no caso do direito, e que a perda dessas obras no treinamento vai gerar como resultado as IAs um pouquinho mais burras, como eu falei. E isso gera essa perda de produtividade que eu comentei agora. Pedro, quando você fala essa restrição de acesso a dados protegidos, hoje, quando a gente olha para o Brasil, a legislação atual já é uma barreira? Ou você coloca que, por exemplo, hoje se discutiu o projeto de lei de inteligência artificial e um dos temas que está em debate justamente é o direito autoral. Então a pergunta que o estudo leva em consideração, pensando nessa restrição futura, ou já o cenário que a gente tem hoje já é uma restrição para esse desenvolvimento? Se você me permite, deixa eu Claro. adicionar um subitem na sua pergunta. E que tipo de restrição vocês estão falando, Pedro? Para além do que o ponto que o Diogo já levantou. Legal. Então, trazendo o ponto do Diogo, juntando com sua pergunta, Elton. Hoje, existe uma dúvida, e uma dúvida razoável, se o Brasil teria uma permissão ampla ou não relacionado ao treinamento de obras e de dados que estão publicamente disponíveis na internet. O Brasil, diferentemente de vários países da Europa, Ásia, inclusive América do Norte, eles não houve uma atualização das suas leis nos últimos 20, 25 anos para tratar do tema de mineração de dados. Isso aconteceu em vários países do mundo, até antes de você ter a popularização da inteligência artificial generativa. Então, a gente tem um vácuo legislativo. Parte hoje entende que a lei brasileira é restritiva, então as empresas já deveriam estar remunerando os criadores e detentores de direitos autorais por conta disso.
Parte entende que não, que esse vazio ele permite, como tem sido feito até agora, esse treinamento amplo que acontece das diferentes tecnologias. É uma discussão que, inclusive, está nos tribunais, você já tem 1 ou 2 casos acontecendo no Brasil hoje, alguns outros países do mundo também têm discussões importantes sobre isso, os Estados Unidos está tendo várias delas, e outros já têm mais clareza de como funciona, né? Como acontece hoje na Europa, no Japão e em alguns outros países do mundo. Acho que a gente pode falar aqui de 3 modelos que estão sendo discutidos no mundo todo, né? O primeiro modelo é uma liberação ampla que parte do princípio que se aquela informação ela está publicizada na internet aberta, na internet pública, ela pode ser utilizada para treinamento, para análise computacional, scrapping e qualquer outra técnica que seja utilizada. Alguns países já possuem essas liberações em alguns casos, outros possuem liberações mais amplas, e obviamente a gente não está falando de bases fechadas, né? Então, se tem uma base que é protegida por senha, por um paywall, isso daí é um assunto, né? Outro assunto é o que está publicizado. E seria um regime de alta permissividade, né? Alguns países discutem regimes intermediários, e aí tem vários tipos, né? Tipos de regime que vão desde a linha de você permitir isso, mas só para alguns tipos de instituições, então instituições sem fins lucrativos, de pesquisa e tudo mais, ou mesmo que permitem o amplo uso desses dados para análise computacional, mas permitem que, caso um detentor de direito autoral ele queira tirar da base ou queira impedir, ele possa, a posteriori, solicitar que os dados dele serão retirados ou que haja alguma restrição nos dados. Esse modelo, o pessoal costuma chamar do modelo que olha o output, né? Olha o opt-out, me desculpa. Olha o opt-out. Então a pessoa pode usar, mas eu posso tirar aquilo lá. E os regimes de baixa permissividade são os que não permitiriam nenhuma hipótese a rastreamento, a análise computacional, a não ser que haja algum pagamento a priori de direitos autorais, de royalties, esse tipo de coisa. É claro que eu estou falando de uma gradiente, né? Então tem 2 extremos e vários tons de cinza aí no meio. Hoje existe uma discussão global sobre qual seria o tom de cinza ideal aqui nesse cenário. A grande questão é que a gente está falando de uma internet que é global, enquanto as leis são nacionais. Então, sempre existe a possibilidade, ainda que seja uma possibilidade mais prática, de você simplesmente alocar os seus recursos, seus treinamentos, seus data centers, tudo mais, para países mais permissivos. É o que a gente chama aí de praticamente de uma guerra fiscal, ou melhor, uma guerra legal aí, de jurisdições que vão buscar ser jurisdições mais ou menos favoráveis para algum tipo de tecnologia. Pedro, pelo cenário que você pintou, impor fricção nenhuma ao uso de dados protegidos por direitos autorais, ou seja, não remunerar de jeito nenhum, só beneficiaria com muito mais força as grandes empresas que já usufruem de dados abertos na internet. E aqui a gente está falando das Big Techs que recolhem esse material para treinar os seus modelos e cobram o acesso a esses modelos. Mas, por outro lado, você mencionou também que a lei brasileira já não é atualizada há muito tempo e que pelo andar da carruagem, talvez será criado um arcabouço jurídico dos mais restritivos do mundo. É exagero esse rótulo que você está apregoando ao Brasil de país mais restritivo no uso de dados protegidos por direitos autorais? Ou a gente está aqui vendo uma defesa bem aberta dos interesses das grandes empresas de tecnologia? Olha, não acho que é exagero, tá? Olhando o cenário atual, porque vamos ser sinceros, se a gente fizer um estudo, e a gente até desenvolveu também um mapeamento no nosso observatório sobre esse assunto, se a gente olhar como são feitas as legislações, ou como foram feitas as legislações de outros países, hoje você não tem uma legislação que tem algo parecido com o que está sendo proposto no PL 2338. Então, o PL 2338, se aprovado, ele seria, de longe, talvez, uma das legislações mais restritivas do mundo, se não a mais restritiva. Claro que também existem discussões semelhantes ao que acontece no Brasil e outros países. E, de repente, um país X ou Y pode aprovar uma lei
antes do Brasil e se tornar o mais restritivo, né? A gente tem visto aí cenários conflituosos mesmo de propostas legislativas. E essas propostas, muitas vezes, elas sim são, e acho que não é problema nenhum falar disso, elas têm interesses corporativos dos dois lados. De um lado, interesses de empresas que querem sim ter mais liberdade nos seus negócios, isso também é legítimo, e outras empresas que também querem lucrar ou recolher mais direitos quando a gente fala de royalties, de propriedade intelectual e tudo mais. A gente tem que lembrar que não é também uma disputa, e não quero ser leviano no que eu vou dizer agora, entre criadores ou empresas, porque no fim do dia são empresas com empresas. A gente está falando que as maiores empresas de direitos autorais e de propriedade intelectual do mundo são conglomerados de mídia e comunicação e direitos autorais, de entretenimento, e que também têm seus interesses e também estão fazendo sua parte dentro desse jogo legislativo. E, de novo, é um jogo legítimo. De um lado, você vai defender o interesse de um setor, do outro, você vai defender o interesse de outro setor. O que a gente precisa confiar é que os legisladores eles vão ter as melhores informações, as informações baseadas em evidências empíricas e em questões socialmente relevantes para tomar uma decisão que possa chegar em um consenso. Agora, uma coisa importante também deixar na mesa é que a gente não pode ter a ingenuidade de achar que a solução sempre é ou pode ser o direito autoral ou as legislações de propriedade intelectual, porque o mundo muda e a gente já viu esse cenário algumas vezes acontecendo, com proteções sendo criadas na indústria para compensar mudanças tecnológicas. Então, quando a gente olha no início dos anos 2000, a gente teve uma revolução com os aplicativos de compartilhamento P2P na internet e as músicas começando a ser baixadas e todo aquele movimento de você questionar como você poderia retomar os royalties dessa forma. E, ao mesmo tempo, você viu criação, pelo menos no Brasil, de instrumentos super interessantes de fomento ao audiovisual, fomento a políticas públicas aí, via Ancine, via outros modelos, e que geraram o desenvolvimento dessas indústrias para além do direito autoral, para além das questões de royalties. Então, a solução não pode ser vista unicamente pela perspectiva da propriedade intelectual. A gente tem que olhar isso também de uma forma mais ampla, porque, de novo, às vezes a gente tem um cenário global e o Brasil não consegue parar o que acontece no mundo todo, mas a gente pode se adaptar e buscar novas formas de continuar fomentando diferentes indústrias e diferentes objetivos socialmente válidos a partir disso. Pedro, no estudo que vocês fizeram, vocês trazem essa análise aí econômica para diferentes segmentos, mas, por exemplo, a indústria de audiovisual, de jornais, de mídia, também é um segmento. Então, uma perspectiva onde você tem a inteligência artificial usando esses dados, muitas vezes sem remuneração, pode levar a um desincentivo dessa indústria, que pode também ter um impacto no PIB, né? Então, primeiro, como equalizar isso? Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho importante é que, quando a gente está falando do uso de dados para treinar a inteligência artificial, muitas vezes a gente está falando do treinamento da IA, então eu pego o conjunto de dados, treino a IA e ela tem um uso mais transformacional, de fato, daquele conteúdo, mas muitas vezes a gente também está olhando para um cenário, hoje, atualmente, dos modelos de IA, que eles acessam em tempo real, por exemplo, conteúdos protegidos para dar uma resposta. E esse é um desafio também, por exemplo, pensando nos grupos de mídia. Então, como equalizar isso para que, na verdade, a indústria da tecnologia não acabe sendo dominante, né? Então, do ponto de vista, você falou de empresas com empresas, e eu concordo, mas qual que seria uma visão equilibrada para que seja um jogo do ganha-ganha? Porque hoje eu acho que só tem um lado ganhando e é o lado das empresas de tecnologia. Então, como pensar num modelo equilibrado? Primeira pergunta aí, sobre a questão do mídia entretenimento. A gente lançou um outro estudo, esse é mais recente, faz mais ou menos 15 dias, o estudo chama Futuros Criativos, em que a gente analisou mais de 50 pesquisas e levantamentos feitos no mundo todo a respeito dos impactos econômicos da inteligência artificial na indústria criativa. Tá? E o objetivo foi basicamente isso, Diogo, olhar qual é o ganho líquido que tem aí. Então, imagina que a gente está falando de uma indústria que pode ter perdas ou deixar de ganhar com direitos autorais, propriedade intelectual, mas, por outro lado, vai ter ganhos de eficiência evidentes aí,
com a questão da inteligência artificial, seja na produção, seja na edição, seja na criação de conteúdos. Então, a gente já está vendo usos criativos e usos também automativos no audiovisual, na publicidade, na música, até no setor editorial. Esse estudo tenta mostrar um pouco esses dois lados. E o que a gente encontra nesse estudo é que, não existe nenhum sinal de redução do crescimento da indústria de mídia e entretenimento, dos setores criativos, nos últimos anos, em decorrência da IA. As projeções que existem hoje são, inclusive, de que essa indústria vai crescer em ritmo, no Brasil, mais acelerado do que na economia geral, e com a inteligência artificial tendo também um papel positivo nessa indústria. Então, fala-se hoje de um aumento de receita da indústria de mídia e entretenimento entre 1,8% a 3,1% da receita total nos próximos anos, por conta da inteligência artificial. A grande questão que precisa ser discutida também é se esse aumento de receita ele vai ser distribuído em escala para todos os lados, né? Então a gente já viu essa discussão válida que aconteceu em Hollywood com a greve dos roteiristas há 2 anos atrás, de, poxa, a gente está vendo esse aumento das receitas, a gente está vendo essa automação da indústria. Será que os empregados, os funcionários estão sendo protegidos disso e eles também vão ganhar com isso? Então, essa é uma questão importante e por isso que a pesquisa até mostra que existe um descolamento entre as impressões das pessoas, todas as pesquisas foram feitas com surveys, perguntando impressões de funcionários, de empregados, empregadas, são negativas, mas quando a gente olha os dados econômicos, são positivos. Então, alguém não está recebendo informação ou alguém está um pouco receoso, ou melhor, pessimista em relação ao que vai receber e como a sua profissão vai ser transformada por isso. Então, é importantíssimo a gente colocar isso na conta, junto com toda a discussão de letramento digital, de literacia, que precisa chegar em todos os campos profissionais, não só no setor de mídia e entretenimento. Bom, Pedro, a gente chega ao final dessa conversa. Eu agradeço muito pelos esclarecimentos. Como toda boa conversa, surgem mais perguntas do que resposta. Muito provavelmente a gente vai chamar o Pedro aqui para responder muitas dessas perguntas, porque a gente não vai ficar com essa batata quente no colo sozinho. Mas ficou muito claro que essa é uma questão em disputa e tem muitos lados com argumentos diversos e o papo não vai ficar por aqui, né, Diogo? É isso mesmo, com certeza, Pedro, você estará de novo em breve aqui em Deu Tilt, porque esse é um tema quente aí no mundo inteiro, no Brasil também, com o projeto de lei de IA, né, o 2338. Com certeza a gente vai trazer diferentes pontos, mas a gente só quer agradecer aí a sua participação, que trouxe essa perspectiva aí a partir de dados empíricos. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Elton. Obrigado, Diogo. Estou à disposição de vocês aí. Espero que a gente consiga cada vez mais avançar com dados, com evidências e com esclarecimentos sobre esse debate mesmo. E agora, para trazer uma outra perspectiva, a gente recebe aqui em Deu Tilt de novo o Lucas Chirru, que é advogado, consultor na área de propriedade intelectual, que já participou de outros episódios aqui específico para discutir sobre esse tema de inteligência artificial. E Luca, pra gente, seja bem-vindo de novo ao Deu Tilt, é sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade, estou animado para mais uma conversa com vocês. Legal, Luca. E para começar essa conversa, eu tenho uma pergunta aqui que na verdade retoma um pouco do que a gente discutiu num episódio anterior de Deu Tilt que você participou, que é o seguinte, né? Então, para introduzir esse tema aqui para os ouvintes e assistentes que estão chegando agora. Na sua avaliação hoje, né, o treinamento de IA, usando essas obras protegidas, do ponto de vista jurídico, é lícito, é justo ou ainda é uma zona cinzenta? Perfeito. Essa eu acho que é uma das perguntas do momento, né, Diogo? E a resposta, não querendo ser muito advogado, mas depende. Depende como esse treinamento está sendo feito, por quem ele está sendo feito, para qual finalidade. E esse é um ponto que a gente tem, inclusive, no PL da IA hoje e que ele traz, de certa forma, essa distinção. Então, se a gente fala, por exemplo, no uso de obras para mineração de dados ou treinamento de sistemas de IA, mas que a finalidade é de pesquisa, está conectada com educação, com preservação, é conduzida por organizações de inegável interesse público, isso tem sido visto no Brasil e também mundo afora como uma hipótese de limitação aos direitos autorais, ou seja, um uso autorizado por lei.
Por outro lado, se a gente fala, por exemplo, de um uso por grandes empresas de IA generativa com finalidade comercial e que pode vir a concorrer, eventualmente, com obras humanas, aí a gente tem também uma discussão sobre um tratamento distinto que potencialmente demandaria autorização e remuneração para esse treinamento. A gente estava conversando agora há pouco com o Pedro Henrique Ramos, diretor executivo do RegLab, que mencionou a, a perda de produtividade do Brasil, inclusive com impactos no PIB, caso houvesse aqui uma restrição muito grande ao uso de dados protegidos por inteligência artificial na fase do treinamento de IA e também na fase de inferência. Como é que você vê essa questão? Porque, por um lado, o RegLab até fez um estudo sobre quanto que seria esse impacto. Eles mensuraram que seria da ordem de 21 bilhões ao longo de 10 anos. Mas, do outro lado, ou seja, dos detentores dos dados que são protegidos por direitos autorais, não tem um impacto de quanto eles perderiam ou quanto eles ganhariam. Como é que você vê essa questão? Soa como dilema para você? Olha, eu acho que, na verdade, a gente não precisa tratar a proteção dos autores e dos titulares de direitos autorais de um lado e a pesquisa e a inovação de outro como escolhas, como alternativas excludentes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que a gente vê, a gente tem estudos nesse sentido, tem outros estudos também, tem um estudo encomendado por associações, uma associação de autores, né, a CISAC, que demonstra também o impacto que isso teria ali no mercado, quando a gente fala do audiovisual e da música, o impacto ali na remuneração dos criadores, né, a partir do emprego crescente de tecnologias de IA generativa nesses setores. A gente também tem dados para demonstrar esse impacto ou indicar esse impacto, porque a gente só vai ter realmente uma visão clara disso daqui a algum tempo. Ainda não está muito claro. A própria Organização Internacional do Trabalho teve uma matéria recente que comentou, olha, o impacto nos trabalhos a gente vai ver com o tempo mesmo, a gente não tem como bater o martelo em algo muito concreto nesse momento, mas não seriam escolhas excludentes, a meu ver, não seria necessariamente um dilema. Por quê? A gente pode ter, por exemplo, essas hipóteses de treinamento, de mineração de dados autorizadas pelo PL de um lado, e a gente pode ter obrigações de remuneração, de transparência de outro, e que não necessariamente impactariam. Por exemplo, um dos argumentos que é trazido quando se fala dos impactos negativos para o Brasil de uma regulação muito restrita, de uma regulação de maneira geral, por exemplo, as startups e as empresas brasileiras não vão conseguir, isso vai sufocar elas, né? Não vão conseguir se desenvolver com uma regulação nesse sentido, com obrigações de remuneração. Mas aí que está, a gente não precisa tratar todas as empresas da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? O próprio PL da IA, ele prevê hipóteses de simplificação, de obrigações simplificadas, né, de flexibilização, quando a gente fala, por exemplo, de modelos abertos e livres, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, de startups. Isso ele faz em outros momentos que não na seção de direitos autorais. Mas eu acho que é um precedente valioso no sentido de essas obrigações de remuneração, de transparência e tudo mais, elas têm que ser contextualizadas ali nos agentes que realmente estão causando um impacto ou têm a potencial de causar um impacto na indústria criativa, que são as grandes empresas de IA generativa com finalidade comercial. Isso não é inédito também ao redor do mundo, quando a gente pensa, por exemplo, no Digital Services Act da União Europeia, que traz obrigações específicas para o que eles chamam de plataformas muito grandes, Very Large Online Platforms. Então, eles têm ali uma medida, por exemplo, que pode ser baseada no número de usuários mensais ativos. A gente pode pensar em outras métricas também, como, por exemplo, número de subscrições, faturamento, até mesmo quando o regulamento de IA da União Europeia fala sobre risco sistêmico, salvo engano, ele fala quando de sistemas que eles têm uma determinada capacidade computacional que é utilizada no seu treinamento, exatamente para pegar esses grandes sistemas. Então, não necessariamente a obrigação de remunerar em si
ela vai implicar em um obstáculo para as startups ou para pequenas e microempresas, né? A gente pode trazer flexibilização, tratamento diferenciado nesse sentido, também na seção de direitos autorais, que aí a gente não precisa, por exemplo, ter uma escolha entre inovar e proteger e remunerar autores e titulares. A gente pode realmente conseguir equilibrar esses dois. Ô, Luca, isso que você colocou agora, né, dessa perspectiva mais assimétrica aí, de acordo com o tamanho da empresa, que eu acho que faz total sentido, hoje não está explícito, né, no texto, né? Perfeito, exatamente. Hoje, para a seção de direitos autorais, a gente não tem nem a distinção de IA para IA generativa. Porque qual é a realidade, né? IA, poxa, vocês sabem muito mais do que eu, a tecnologia em si, ela existe há décadas, e a questão dos direitos autorais, ela nunca foi tão urgente quando ela está sendo hoje por conta da IA generativa. Então, a gente percebe que algumas preocupações, como, por exemplo, aquelas que fundamentam pedidos de remuneração ou a transparência, estão muito focadas em sistemas de IA generativa. Só que a IA é muito mais do que isso, né? Então, acho que um primeiro passo é diferenciar o que é aplicável para a IA e o que é aplicável para os sistemas de IA generativa. Isso, a seção de direitos autorais não tem essa distinção, e ela também, a meu ver, ela podia trazer uma distinção, talvez o PL como um todo, entre esses grandes sistemas, esses grandes modelos, né, essas grandes empresas, e outros atores ali, exatamente para a gente enfrentar, por exemplo, as questões de acordo ali com o tamanho, de acordo com o contexto. Porque a preocupação que fica hoje a gente discutir um projeto de lei que vai ser aplicável para todo mundo, pensando apenas em um nicho bem específico ali de agentes de IA que a gente tem no mercado. Ô, Luca, foi bom você tocar nesse ponto de que o PL é da IA, mas muito do que está se discutindo lá é de IA generativa. Dentro de IA, a gente tem aprendizado de máquina, a gente tem redes convolucionais, redes neurais. Eu ouvi outro dia um modelo que é baseado em grafo, que não tem nada a ver com linguagem, que é outro tipo de coisa. E, basicamente, a IA que lida com dados protegidos por direito autoral e vai produzir depois conteúdos que possam concorrer com esses dados é a IA generativa. Só que a IA generativa é um bicho diferente nessa fauna da IA e ela tem aspectos tecnológicos completamente distintos. Do ponto de vista técnico, é possível perseguir qual é a obra que foi usada no treinamento do ChatGPT, do Gemini, e conseguir pactuar com o autor de modo a fazer com que essa remuneração vá de um para o outro? Perfeito. Pô, essa é uma das perguntas do momento também, Elton, porque tecnicamente falando, isso aí, exatamente pelo meu background ser ali no direito, nas políticas públicas, eu não sei exatamente se a gente pode bater um martelo falando que é impossível, tá? A gente tem, por exemplo, empresas, iniciativas como a ProRata, que buscam solucionar essa questão, que buscam, de alguma forma, ali indicar quais seriam eventuais materiais de treinamento que podem estar refletidos ali no output, pelo que eu vi da proposta deles, né? Mas eu acho que a gente talvez nem precisaria chegar nessa discussão, porque, claro, isso é um modelo que a gente tem como uma possível forma de remunerar, uma potencial forma de remunerar autores e titulares, né? Então, pelo licenciamento, e a gente busca entender ali o que foi utilizado. Mas uma primeira pergunta uma coisa é o que as empresas têm usado para treinar os seus sistemas, então, aquele momento antes do treinamento em que elas fazem a coleta dos dados, a reunião dos dados, esse momento elas têm uma ideia do que foi utilizado no treinamento. E outro passo que eu acho que é o que tecnologicamente é desafiador é pegar um output específico e tentar fazer o mapeamento dos elementos da base de dados que podem estar refletidos ali. Isso eu acho que é onde eu não me sinto ainda, como é que eu posso falar, pronto para responder exatamente pelo meu background. Mas, usando esse exemplo da ProRato para identificar que já existe uma preocupação nesse sentido, mas isso a gente está pensando muito se a remuneração for pelo licenciamento.
a gente tem outras formas de remuneração que têm sido discutidas, seja na literatura ou em projetos de lei, né, iniciativas legislativas, que eu acho que vale a pena também a gente falar um pouco, né? Então, nessa perspectiva de um uso também que não é só para treinar a inteligência artificial, mas na hora que a inteligência artificial está produzindo uma resposta, como que a gente pode pensar num modelo de licenciamento e remuneração, né? Porque é uma coisa que, de repente, meu conteúdo pode ou não ser acessado em diferentes maneiras por diferentes inteligências artificiais. Será que a gente tem que pensar num novo modelo de licenciamento, né, com um arcabouço jurídico e também um modelo de negócios em relação a isso? Porque me parece que é um momento de um ponto de inflexão mesmo. Perfeito. E, poxa, eu acho que a tua pergunta com a colocação do Elton são complementares e extremamente relevantes, porque eu acho que o centro hoje da discussão é como a gente consegue equilibrar os diferentes interesses, e isso é impossível a gente fazer só da perspectiva do direito. Como tu bem colocou, inclusive, essa distinção que eu fiz, eu lembrei da tua intervenção ali na audiência pública, que foi fundamental, porque nos dias anteriores a gente estava tendo essa discussão e não estava clara essa distinção, né, entre a inferência e a coleta e a organização dos dados, que é anterior ao treinamento. Então, acho que para a gente chegar nesse modelo de remuneração adequado, é fundamental que a gente veja o que é tecnicamente possível, em primeiro momento. A gente também fale mais sobre a transparência. Então, que tipo de transparência é tecnicamente viável e desejável também que a gente tenha, consiga entender, olha, minha obra foi usada, ou seja isso no momento da coleta anterior, ou seja, no RAG, né, quando eles buscam ali em tempo real, entre aspas, referências na internet. E uma outra questão que eu acho que está conectado, se me permitem também já fazer um gancho com a pergunta, é como a gente consegue remunerar veículos de imprensa, de notícias, plataformas colaborativas como Wikipedia e outro conteúdo que está disponível de maneira aberta na internet, que é muito utilizado no treinamento, mas que fica de fora dessas grandes licenças. Então, é um desafio que eu vejo para os licenciamentos, para as licenças que estão sendo feitas hoje, é que essas licenças elas estão sendo celebradas entre grandes empresas de tecnologia e, de outro lado, grandes detentores de conteúdo. E aí surgem dois grandes problemas iniciais, né? Primeiro, os autores. A gente está falando de licenças que são firmadas com grandes gravadoras, editoras, detentores de conteúdo, mas os autores, pessoas físicas, estão recebendo uma parcela que deveriam receber? E a outra pergunta essas licenças elas são feitas entre essas duas partes. O que acontece, por exemplo, com Wikipedia, repositórios institucionais, mecanismos, organizações que trabalham com notícias e que são publicamente disponíveis, né, que são realmente ali produtores de conteúdo aberto e valioso na internet. Como é que a gente remunera esses agentes que são fundamentais para a construção e manutenção do commons digital, né, do commons de conhecimento que a gente chama na internet? Eu acho que as licenças elas não alcançam, mas a gente pode pensar em outros mecanismos de remuneração que poderiam alcançar também e garantir a viabilidade, né, da sustentabilidade econômica desses agentes. Vocês estão falando tanto da ProRata que eu pensei que seria o momento de explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é isso, né? Que é uma ferramenta que, a partir da resposta, ela indica qual que é o blend dessa resposta, né? De onde vieram os textos, trechos que vieram do texto do Diogo, de onde vieram trechos que vieram dos textos do Lucas, de onde vieram trechos que vieram do texto do UOL. E já tem uma ferramenta, não só para conteúdo escrito, mas para conteúdo da música, que mostra isso em termos de sample, chama WhoSample. Vários músicos usam para fingir que eles manjam muito de música, sabe? Pega uma faixa, joga lá, e aí ele indica de onde veio tal trecho. Pô, isso aqui foi criado pelo James Brown, isso daqui foi criado pela Madonna na década de tal, não sei o quê, por tal música. E essa plataforma acabou de ser comprada pelo Spotify, porque ele vai usar isso para, de alguma forma, quebrar essa música e cobrar os criadores pelo trecho respectivo protegido por direito autoral que eles estão usando.
E essa ideia de sample, de blend, me faz pensar, Luca, que a gente está discutindo aqui que não vai ter uma solução única. Vai ser um sample, um combinado de samples de soluções. Dentro do que você está vendo, qual que é a sua perspectiva para uma solução? O que vai ter nesse pacote, nesse blend de possíveis soluções de uma forma ideal? Uhum, perfeito. Olha, primeiro, obrigado por compartilhar essa ferramenta. Eu não conhecia, eu vou explorar ali para entender um pouco mais e fingir que eu conheço muito também das músicas, como tu falou, sabendo todos os samples que estão ali na música. Mas a gente vê hoje, né, ao redor do mundo, são várias as propostas de como a gente conseguiria remunerar e como a gente conseguiria fazer isso da melhor maneira, né? Então, por exemplo, o PL da IA, da forma como ele está hoje, ele favorece, de certa forma, as licenças, sejam elas individuais, diretas, né, ou coletivas. Então, podendo envolver entidades de gestão coletiva. A gente tem também alguns modelos que estão, o que a gente chama de modelos baseados no output, ou seja, a justificativa do pagamento não é o uso de obras protegidas no treinamento, mas sim a disponibilização no mercado de um sistema que ou foi treinado com conteúdo publicamente disponível ou que ele possa gerar produtos que venham a concorrer com obras humanas e criadores humanos. Então, ali a justificativa seria essa. E aí, ao invés da gente falar, por exemplo, em um pagamento por meio de um contrato de licença, o pagamento ele vem em formato, por exemplo, ou de imposto sobre o faturamento, ou a gente pode falar de uma taxa sobre os valores da subscrição paga que aquele determinado proprietário, aquela empresa de IA recebe. E aí, uma proposta que eu acho bem interessante é uma proposta que foi publicada pela Open Future, em que eles falam o seguinte: olha, a gente pode seguir esse sistema baseado no output, esses valores são repassados, são remetidos para um fundo, e desse fundo a gente tem um repasse, por exemplo, para autores e titulares por meio da gestão coletiva, para organizações que trabalham, por exemplo, com notícias, organizações de caráter público que promovem, né, ali notícias, informações publicamente disponíveis, iniciativas e políticas públicas, por exemplo, de atualização, de capacitação para as pessoas aprenderem a mexer com IA, né, pensando também nas novas posições e nas novas habilidades necessárias, e também esses repositórios institucionais, esses ambientes ali que a gente tem que promovem essas informações publicamente acessíveis. Então, eu acho muito interessante porque busca, de certa forma, enfrentar algumas dessas perguntas que vão além da licença entre empresas de IA e empresas de conteúdo, né, titulares de conteúdo. Luca, muito obrigado pelos esclarecimentos. A conversa com o Pedro eu encerrei dizendo que papo bom é quando tem mais perguntas do que respostas, e o Luca fez exatamente isso, trouxe mais perguntas do que respostas, mas também trouxe algumas possíveis soluções que eu vejo que, se forem implantadas, não só vão trazer mais perguntas, mas vão trazer muito assunto pra gente aqui em Deu Tilt, né, Diogo? Com certeza, ainda mais agora, né, com essa iminência aí do projeto de lei, né, a gente entendeu que vai sair da Câmara dos Deputados e depois o desenrolar disso tudo. Então, com certeza, Luca, você vai estar presente novamente em Deu Tilt muito em breve. E a gente agradece novamente a sua atenção e disponibilidade de estar conversando conosco. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço o papo, foi muito bacana. Espero que a gente possa conversar novamente em breve. Do nada, a China jogou no mundo um aplicativo que passou numa tacada só o ChatGPT, o Gemini e o DeepSeek em termos de download. Numa semana só, o chatbot de IA Qwen acumulou 10 milhões de downloads, coisa que é 20 vezes o que o ChatGPT conseguiu quando foi lançado. O Qwen é do Alibaba, o que o brasileiro conhece por causa do AliExpress, mas na China é muito maior do que isso. Tem computação em nuvem, tem sistema operacional, tem tudo por lá. E a gente fica se perguntando aqui em Deu Tilt se a gente está diante de um novo momento de DeepSeek, aquele que aconteceu no começo do ano e fez com que muita gente de tecnologia se perguntasse se esse modelo criado pelas empresas americanas de inteligência artificial estava com os dias contados. A gente está diante de um novo modelo de DeepSeek ou é só um modelo Qwen? A pergunta é boa. Acho que o Qwen ele é um desses grandes modelos que a China está colocando no mundo aí e que ameaça, de certa forma,
essa abordagem que os Estados Unidos estava trazendo, né? De fazer modelos grandes, gigantescos, proprietários, fechados, e a China está colocando um monte de modelo de código aberto no mercado. E o Qwen é um deles, né? Então, o Qwen, ele é um dos modelos mais utilizados ao redor do mundo. Então, acho que é importante a gente fazer essa distinção, que a gente começou o episódio, você começou o episódio trazendo essa perspectiva que o Qwen cresceu muito. Mas a gente está falando do aplicativo Qwen, que é o chatbot. Mas antes de ter esse chatbot dentro de um aplicativo, o Qwen ele era já um modelo de inteligência artificial de código aberto, desenvolvido pelo Alibaba Group e que começou a ganhar muita atração. Assim, a Alibaba ela tem um poder de desenvolvimento e treinamento de inteligência artificial que beira o absurdo. Assim, por semana eles lançam diferentes versões, diferentes tarefas específicas, usando modelos deles. Então eles estão fazendo muita coisa. E o Qwen acabou sendo um modelo bastante otimizado e com bastante recursos código aberto. E isso passou por um processo de adoção muito rápido. Então, o Qwen ele não é só o aplicativo que está ganhando mercado para o consumidor final, como ele é um modelo base para um monte de aplicação que a gente usa e nem sabe que está usando por trás do Qwen. Então, ele acabou sendo utilizado por diversas universidades ao redor do mundo, por diferentes startups e até mesmo o governo, que começam a adotar o Qwen, porque o que eles fazem? Né? Em vez de treinar do zero, a gente sabe que essa fase de pré-treinamento dos modelos é muito custosa, demanda uma capacidade computacional que, por exemplo, o Brasil não tem praticamente. Então, muitos players, atores ao redor do mundo, o que eles fazem? Eles pegam os modelos de código aberto, fazem o download, customizam em cima deles, né? Então adicionam mais dados, por exemplo, para uma determinada tarefa. Se eu vou fazer algo para a área da saúde, eu coloco mais dados sobre isso. Se eu quero uma representatividade maior do português, eu adiciono mais dados da língua portuguesa e assim por diante. Então, o Qwen acabou sendo um dos modelos mais adotados, né? Então, em número de downloads, já deve ter ultrapassado, inclusive, o Llama da Meta, que foi um dos pioneiros em ser um modelo de código aberto, mas hoje o Qwen acaba virando aí uma sensação mesmo. Exato. O Qwen era muito conhecido por quem usava a tecnologia e treinava os modelos. E agora, com o aplicativo, o Alibaba quer ser conhecido perante os consumidores, fora da China, inclusive. O Qwen é uma das principais iniciativas do Alibaba para virar essa potência na IA, e a empresa já é autodenominada como AI First. É o que, pelo menos, o CEO, o Ed Wu, diz. Sabe qual é a outra empresa que se diz uma AI First, Diogo? Não. O Google. O Google. Ele antes era autodenominado como Mobile First, e aí, alguns anos atrás, passou a ser autodenominado como AI First. Tem alguma empresa que hoje não se denomina AI First? É uma boa pergunta. O Qwen é relevante para a Alibaba não só para fazer com que a empresa se tornar conhecida perante o público como uma grande produtora de IA, mas também para que os investidores consigam ver que a grana que eles botam no Alibaba é relevante para o futuro dessa grande empresa. E essa é uma opinião de um analista que sempre dá tiros certos quando o assunto é IA. O nome dele é Kenny Ng e ele é da China Everbright Securities. Ele diz o seguinte: a capacidade de usar o Qwen para impulsionar seu negócio voltado ao consumidor será um fator importante na avaliação da empresa. Só que o Qwen, Diogo, não está nem de perto sendo a principal ferramenta do Alibaba na IA. A empresa também tem outra coisa chamada Quark, que é também um assistente pessoal de IA, mas também um navegador com o IA. A gente aqui em Deu Tilt já falou sobre o Atlas, já falou sobre o Comet. O Quark é também um concorrente para essas duas carinhas que a gente tem aqui no Ocidente. E ele também é um sistema operacional que fica por trás de dispositivos vestíveis. A Meta acabou de começar a vender aqui no Brasil um óculos que é uma parceria com a Oakley para tirar foto e fazer algumas pesquisas com inteligência artificial. E também tem, vendendo na China, a versão do Alibaba, que é impulsionada pelo Quark. Só que, ainda que a Alibaba queira ser conhecida fora da China pelo Qwen, o Qwen não é nem de longe o mais usado chatbot de IA lá na China, né? Então, a concorrência, mesmo dentro do mercado chinês, é uma coisa absurda. Porque o DeepSeek ele virou essa sensação,
no Ocidente, porque chocou as empresas dos Estados Unidos. E o DeepSeek nem era usado assim tanto na China, né? Ganhou tração, beleza, ficou ali na liderança durante um tempo, mas hoje o modelo mais utilizado chama Doubao, né? Então, esse modelo, quem desenvolveu foi a ByteDance. E a ByteDance, que é a dona do TikTok. E na China, então, eles desenvolveram esse aplicativo Doubao, que é um aplicativo standalone, você pode usar só ele. Ele tem uma característica mais afetiva, então tem o logo é um personagem, né? Uma personagem desenhada, a interação é um pouco mais fluida, quer ser um aplicativo menos frio e um pouco mais acolhedor. Mas a grande sacada do Doubao é a integração com o Douyin, que é o TikTok chinês. Então, dentro do próprio TikTok chinês, eles podem marcar ali uma interação muito parecida com o que acontece no X, né? Com o Grok, mas dentro do Douyin, que é o TikTok chinês, e o pessoal adora, é um volume de interação assim muito absurdo. Mas pensando no Ocidente, para ganhar esse mercado, a ByteDance lançou uma versão fora a China. Então, da mesma forma que ela tem o Douyin, que é o TikTok chinês, que só funciona na China com os conteúdos chineses, e criou o TikTok pro resto do mundo, eles também têm o Doubao, que é o que acontece dentro da China, e eles lançaram uma versão pro resto do mundo, que chama CC, né? CI. E eles estão fazendo um investimento muito grande para ganhar mercado também, principalmente na União Europeia. Eles estão fazendo campanhas publicitárias e tal. Então é um aplicativo que pode ganhar bastante tração, mas e acaba sendo uma estratégia, de repente, no futuro, da ByteDance colocar isso dentro do TikTok e aí atingir um grupo maior de pessoas. Então, interagindo com uma inteligência artificial dentro do aplicativo que é usado por uma quantidade muito grande de pessoas fora da China. Ou seja, a gente mirou aqui no que a gente estava vendo e a gente acabou acertando o que a gente não estava vendo. A gente estava discutindo aqui se o Qwen poderia ser um novo momento de psique, e aí a gente está discutindo que a gente está prestes a ver o momento Cici no TikTok. Cara, acho que é um mar de possibilidades. De repente o Qwen cai no gosto das pessoas e começa a ser mais utilizado. Mas, de novo, né? Acho que é o desafio que a gente tem, que a gente sempre discutiu aqui em Deu Tilt, que é esse ecossistema de uso, né? Então, talvez o Doubao ou CC ganhe força se a ByteDance pensar em como colocar ele direto no TikTok, sabe? Trazer as interações lá onde o pessoal já está usando. Mas o Qwen acaba sendo essa grande infraestrutura que com certeza vai crescer para impulsionar novos produtos e serviços. Não sei se vai ser o aplicativo mais usado daqui 5 anos, por exemplo, no consumidor final, mas com certeza é um modelo muito poderoso que muitas empresas, governos e universidades ao redor do mundo estão usando, por ser de código aberto. Em vários programas você me pergunta o que eu faria se eu tivesse uma grana para apostar no passado, se eu compraria ações da NVIDIA. Hoje, você, se tivesse um dinheiro sobrando, e você tem sim, porque você é uma pessoa muito competente com as suas finanças pessoais, você apostaria no Qwen ou você apostaria no CC? Se eu tivesse uma grana pra colocar... Ai, cara, que difícil. É porque acabam sendo estratégias diferentes, né? Não, venha com essa. Não, calma, eu tenho que defender minha tese de investidor. Meu Deus é porque do céu. o Qwen... Criamos um monstro. É porque o Qwen, ele cria essa infraestrutura mesmo, sabe? Então, ele vai ser usado por muitas aplicações, serviços, plataformas de diferentes lugares do mundo. Então, ele tem esse poder. Mas como aplicativo para o consumidor final... Eu apostaria, acho que no Cici pelo poder do TikTok. Pra ganhar uma atração mais rápida, assim, né? Não sei, eu tô realmente na dúvida. Assim. Eu acho que nos próximos programas de Deu Tilt você vem com essa resposta pra deixar claro pras pessoas se a sua aposta financeira deu certo ou não. Aproveitando que esse é o nosso último episódio do ano, né? Dá pra você voltar no ano que vem contando se deu certo isso. Dá, com certeza. Mas eu aposto no Cici. Eu acho que... Em breve veremos o TikTok com inteligência artificial aqui com os usuários brasileiros. Se o Diogo não estiver por aqui em Deu Tilt, quer dizer que ele ficou milionário com o Cici e não quis voltar mais pra cá. Tá bom, então a gente vai ficando por aqui e em breve vocês vão ver se eu continuo ou não, ou se eu estarei em alguma ilha em Malta. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortiz. E esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais. Qual?